Bom dia para toda a igreja, bom dia para as crianças. Eu espero que vocês tenham tido uma excelente semana aí na casa de vocês. E eu espero que hoje também seja um dia de muita alegria, de muita comemoração, porque é o dia da Páscoa, o dia que a gente celebra, o dia que a gente se alegra, lembrando que Jesus morreu por nós, mas que Ele também ressuscitou e está vivo. Então eu espero que hoje seja um dia de muita alegria para vocês, para nós também, aí na casa de vocês, tá bom? Nós vamos hoje encerrar os estudos que a gente tem feito todos esses dias, não é? Só que antes de fazer isso, nós vamos orar, tá bom? Vamos orar juntos? Senhor Jesus, muito obrigado, Deus, porque o Senhor nos ama, porque o Senhor cuida de nós, o Senhor dá para nós muito mais do que nós merecemos, e mesmo o Senhor sendo tão justo, tão puro, tão amável, o Senhor morreu na cruz no nosso lugar para nos salvar. Obrigada pelo seu amor demonstrado ali, que a gente possa sempre se lembrar disso com alegria no coração, sabendo que o Senhor está vivo e que um dia vai voltar para nos buscar. Muito obrigada por esse dia tão especial onde a gente pode relembrar tudo isso. Em nome de Jesus, amém. Agora, a gente vai cantar um pouquinho, tá bom? Deixa eu dar. Oh
o Senhor, eu vou louvar o Senhor, eu vou louvar o Senhor de todo o meu coração. Por tudo que Ele fez, por tudo que Ele faz, porque Ele faz, eu vou louvar todo o meu coração. Por tudo que Ele fez, por tudo que Ele faz, porque Ele faz, eu vou louvar.
Bom, desde que o mês de abril começou, a gente vem estudando todos os dias alguma passagem bíblica que conta para nós a história de como foi essa... Bom, desde que o mês de abril começou, nós começamos a estudar algumas histórias bíblicas. Nós começamos a ler na Bíblia algumas histórias que contam para nós como tudo isso aconteceu, como foi a crucificação de Jesus, como foi esse período de Páscoa, quando Jesus ainda estava vivo, como foi a última Páscoa que Jesus celebrou. E nós estudamos várias histórias, nós lemos vários textos. E a gente tentou ler esses textos como se a gente estivesse lá, vendo tudo acontecer. Então a gente sentiu vários cheiros, a gente viu várias coisas, a gente ouviu multidões gritando, a gente provou o gosto do pão, do vinagre, a gente viu anjos, não é? A gente fez muitas coisas, a gente sentiu o sofrimento de Jesus, não é? A gente experimentou toda essa história usando os nossos sentidos, não é? A visão, o olfato, o paladar, a audição e o tato. Então hoje eu quero ler para vocês um texto que está lá em 1 João, capítulo 1, versículo 1, tá? Vou ler para vocês. E diz assim, João está escrevendo, então ele diz: estamos escrevendo a vocês a respeito da palavra da vida, que existiu desde a criação do mundo. Nós a ouvimos e com os nossos próprios olhos a vimos. De fato, nós a vimos e as nossas mãos tocaram nela. Quando essa vida apareceu, nós a vimos. É por isso que agora falamos dela e anunciamos a vocês a vida eterna que estava com o Pai e que nos foi revelada. Contamos a vocês o que vimos e ouvimos para que vocês estejam unidos conosco, assim como nós estamos unidos com o Pai e com Jesus Cristo, o seu Filho. Escrevemos isso para que a nossa alegria seja completa. Viu como João escreve e descreve tudo aquilo que ele viveu? Ele diz, nós vimos, nós ouvimos, nós tocamos, é verdade. Todas essas histórias realmente aconteceram e Jesus é de fato um ser humano, mas é Deus também. E ele diz ainda assim, e nós contamos tudo isso para vocês que nós experimentamos, para que a nossa alegria seja completa. O que João estava querendo dizer com isso? Que ele contava do Evangelho para as pessoas, ele contava sobre Jesus para as pessoas, para que ele ficasse alegre. Sabe por quê? Porque ele recebeu esse mandamento de Jesus. Jesus disse para ele, você precisa ir contar para as outras pessoas tudo isso que você viu, tudo isso que você ouviu. E esse mandamento que ele recebeu de Jesus está lá em João, no Evangelho de João, capítulo 21. E é a história de hoje que nós vamos ler, tá bom? Quero ver quem consegue abrir primeiro aí. Evangelho de João, capítulo 21. Vamos lá? Abre aí. Ó, já achei. Quem achou primeiro aí na sua casa? Vamos ler aqui, ó. Diz assim. Depois disso, Jesus apareceu outra vez aos seus discípulos, na beira do lago da Galileia. E foi assim que aconteceu. Tenho certeza que você sabe essa história de cor e salteado. Diz assim, estavam juntos Simão Pedro e Tomé, chamado Gêmeo, Natanael, que era de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu e mais 2 discípulos. Simão Pedro disse aos outros, eu vou pescar. Nós também vamos pescar com você, disseram eles. Então foram todos e subiram no barco, mas naquela noite não pescaram nada. De manhã, quando começava a clarear, Jesus estava na praia. Porém, eles não sabiam que era ele. Então Jesus perguntou, moços,
vocês pescaram alguma coisa? Nada, responderam eles. Joguem a rede do lado direito do barco, que vocês acharão peixe, disse Jesus. Eles jogaram a rede e logo depois já não conseguiam puxá-la para dentro do barco por causa da grande quantidade de peixes que havia nela. Aí o discípulo que Jesus amava disse a Pedro: é o Senhor Jesus! E quando Simão ouviu dizer que era o Senhor, vestiu sua capa, pois havia tirado a roupa, e se jogou na água. Os outros discípulos foram no barco puxando a rede com os peixes, pois estavam somente a uns 100 metros da praia. Quando saíram do barco, viram ali uma pequena fogueira, com alguns peixes em cima das brasas, e também havia pão. E então Jesus disse: tragam alguns peixes que vocês acabaram de pescar. Aí Simão Pedro subiu no barco e arrastou a rede para a terra. Ela estava cheia com 153 grandes peixes e mesmo assim não se arrebentou. E Jesus disse: venham comer. Nenhum deles tinha coragem de perguntar quem ele era, pois sabiam que era o Senhor. Então Jesus veio, pegou o pão e deu a eles, e fez a mesma coisa com os peixes. Foi essa a terceira vez que Jesus, depois de ter sido ressuscitado, apareceu aos seus discípulos. Depois que isso aconteceu, Jesus procurou Pedro, no particular. Teve aquela conversa com ele, perguntando se Pedro realmente amava Jesus. E quando Jesus conversou com Pedro, ele disse assim: tome conta das minhas ovelhas. Jesus deu essa ordem para Pedro e deu também uma ordem para todos os discípulos, que a ordem era a seguinte: vão por todo mundo e façam discípulos em todas as nações. Não é? Essa foi a grande comissão que os discípulos receberam de Jesus. E essa grande comissão também serve para nós. Depois que Jesus morreu, os discípulos ficaram sem saber o que eles iam fazer da vida deles. E aí decidiram voltar a pescar. Mas Jesus tinha um plano muito maior e muito melhor para cada um deles. Um plano muito especial. E é por isso que Jesus foi procurá-los depois. E disse: não, vocês não precisam pescar peixes mais. Vocês agora precisam pescar gente. Vocês precisam ir para outras pessoas e falar do meu amor para cada uma delas. E foi essa a missão que cada um dos discípulos recebeu. Essa história, ela conta para nós que Jesus, ele tem um plano especial para nós. Ele quer se relacionar conosco. Ele vai atrás daqueles com quem ele quer se relacionar. Jesus foi até a praia comer peixe, comer pão com os seus amigos. E Jesus estava querendo dizer assim: ei, eu quero ter um relacionamento com vocês, uma amizade íntima com vocês. E vocês não precisam mais viver aquela vida de só pescar peixe, mas façam uma coisa mais importante: falem do meu amor, contem da minha história para outras pessoas. Jesus, ele quer ter um relacionamento especial com você também. Ele quer ser seu amigo, ele quer passar o dia a dia com você. Ele quer que você, assim como João, o sinta, o veja e o ouça. Jesus quer ter esse tipo de relacionamento com você. Mas a gente só pode ser amigo de Jesus quando a gente percebe que a gente tem pecado e quando a gente deixa Jesus limpar os nossos pecados. Você sabe o que é pecado? Pecado é quando a gente faz somente aquilo que nos agrada. Quando a gente não quer agradar a Deus, mas a gente quer agradar somente a nós mesmos. Nessas histórias que a gente estudou durante esses 12 dias,
a gente viu muitas vezes Jesus não fazendo a vontade das pessoas e nem fazendo a própria vontade dele, mas fazendo a vontade de Deus. Quer ver? Na história onde aquela mulher derramou o perfume nos pés de Jesus, os homens disseram assim: não, olha Jesus, o desperdício, briga com essa mulher aí. Olha o que ela está fazendo, era muito melhor se ela tivesse vendido esse perfume, nós daríamos o dinheiro aos pobres. Mas Jesus não brigou com aquela mulher, ele não fez o que os homens queriam. Ele disse: deixa assim, ela está fazendo bem para mim, ela está me preparando para o meu sepultamento. Na história também, quando Jesus entrou em Jerusalém e os homens gritavam assim, as pessoas gritavam: Hosana, salve o rei que vem em nome de Deus. Os homens que estavam ali vendo também olhavam e falavam assim: quem é esse homem? As pessoas não poderiam estar gritando Hosana para esse homem, não. Mas Jesus não repreendeu ninguém, deixou que todos, homens, mulheres e crianças, louvassem o nome dele. Quando Jesus lavou os pés dos discípulos, Pedro disse: não, Senhor, o Senhor não vai lavar os meus pés, não, que isso? Mas Jesus não fez a vontade de Pedro. Jesus disse: eu preciso lavar os seus pés para te ensinar uma coisa. Quando Jesus foi crucificado e colocaram nele uma capa vermelha e bateram muito em Jesus, Jesus poderia ter aberto a sua boca e falado contra aquelas pessoas. Jesus poderia ter dito: vocês não sabem o que vocês estão fazendo, e brigado com aquele povo, porque aquele povo estava errado. Mas Jesus não fez isso. Jesus ficou calado, como uma ovelha que vai para o matadouro, diz a Bíblia. O que mais? Quando Jesus foi crucificado, muitos homens diziam assim: você não é Deus? Desce daí e se salva você mesmo. Jesus poderia ter feito o quê? Jesus poderia ter feito exatamente isso, descido da cruz e se salvado, porque ele tem todo o poder. Mas Jesus não fez isso. Jesus não fez a própria vontade dele. Quando Jesus estava orando lá no Getsêmani, ele disse para Deus assim, em oração: Pai, eu não quero morrer. Passa de mim esse cálice. Mas sabe o que aconteceu no final da oração? O que Jesus disse? Jesus disse: seja feita a sua vontade e não a minha. Jesus, durante todo esse tempo, nessas histórias que nós lemos, nós ouvimos e vimos Jesus não fazendo a vontade das pessoas e não fazendo a sua própria vontade, mas fazendo a vontade de Deus. E assim, ele ensinou para nós o que é viver uma vida sem pecado. Uma vida sem pecado é não agradar o nosso próprio desejo, não agradar aquilo que está dentro do nosso coração, mas agradar a Deus em primeiro lugar. Jesus, ele morreu sem ter nenhum pecado. Jesus, ele ressuscitou para nos salvar, voltou a viver para nos salvar. E ele convida a você a viver agora uma vida santa, uma vida sem pecado. Como que a gente pode fazer isso? Porque, na verdade, a gente está sempre querendo agradar a gente mesmo, não é? Mas Jesus, ele pagou o preço pelos nossos pecados na cruz. Nós merecíamos o castigo pelos nossos pecados e Jesus pagou por todos eles lá na cruz. E assim nós podemos ter um relacionamento com Deus, com Jesus. E quando Deus olha para nós, ele não vê mais pecado, porque ele olha o sacrifício que Jesus fez na cruz. Eu quero convidar você a pensar se você tem agradado somente a você mesmo ou se você tem buscado agradar a Deus.
assim como Jesus fez. Vamos pensar nisso e vamos colocar a nossa vida diante de Jesus e dizer para Ele: Jesus, eu sei que o Senhor pagou o preço de todos os meus pecados e o Senhor está vivo hoje e o Senhor quer ter um relacionamento especial comigo e quer me dar uma nova vida, uma vida cheia de alegria, uma vida com um propósito diferente, uma vida cheia da bondade e da vontade do Senhor. Pense nisso durante essa Páscoa. Lembre que Jesus te libertou dos seus pecados para que você agora viva uma vida cheia de alegria. Como João disse, a minha alegria é falar de Jesus para as outras pessoas, é falar sobre tudo aquilo que eu experimentei, sobre tudo aquilo que eu vi, que eu ouvi e que eu senti. Que você também possa viver uma vida ouvindo, vendo e sentindo a Jesus falando com você em todo o tempo. E que você possa falar disso para as outras pessoas também. Vamos orar mais uma vez? Senhor, muito obrigada, porque o Senhor fala conosco, o Senhor entra na nossa vida e nos faz te sentir, nos faz te ouvir, nos faz te ver. Muito obrigada porque o Senhor veio até nós para nos salvar e lá na cruz o Senhor pagou o preço de todo o pecado. Muito obrigada porque o Senhor fez tudo isso por nós e o Senhor hoje está vivo, aguardando um momento em que virá nos buscar. Muito obrigada pelo teu amor e nos ajuda a lembrar todos os dias de celebrarmos a vida que o Senhor nos deu. Obrigada por tudo, em nome de Jesus. Amém.